Bom dia, mais uma terça-feira, mais uma live de 30 minutos para nós refletirmos sobre o tema preconceito. Já falamos sobre resiliência, já falamos sobre motivação, já falamos sobre projeto de vida, já falamos sobre várias coisas importantes para a nossa vida, para o nosso trabalho e para o nosso futuro, porque afinal de contas, sem projeto, sem resiliência, sem amor próprio, nós não conseguimos vencer nenhum obstáculo. Hoje a reflexão para quem está assistindo e para quem vai assistir depois é sobre o preconceito. O preconceito é algo que nasce da ignorância. Preconceito algo que nasce do desconhecido. Então, toda vez que algo nos causa estranhamento, que algo nos causa indiferença, que algo nos causa medo, insegurança, eu posso passar a não compreender esse fenômeno e acabar, de alguma forma, gerando um preconceito interno. Nós temos aí a Tatiane Lira, nós temos a Cláudia Gusato, minha irmã lá de Tangará e as amigas lá das lojas Leão. Nós temos a Simone Santos. Tudo bem, Simone? Que bom que você está aí. A Fabiola, Paula Comelato, a Tatiane Lira, Muri David Correia. Nós temos várias pessoas aí acompanhando. Grazi Gomes, nunca desiste, né, Grazi? Está sempre aí prestigiando, revisitando, discutindo os conteúdos e também participando com comentários, enfim. Olha, hoje também estou no Instagram. Um beijo para o povo do Instagram. Estou ao mesmo tempo no Face e no Instagram para ampliar os horizontes e para passar uma mensagem para mais pessoas. Então, um beijo também para as pessoas aí do Instagram. A Salete Rec, minha amiga, a professora lá de Pelo Preto. Nós temos muitas pessoas legais aí participando. Eu dizia que preconceito é algo que nasce da ignorância, nasce do medo e nasce do desconhecimento em relação a determinado objeto, determinado fenômeno, determinada pessoa. Quando algo nos causa estranhamento, nos causa medo, nos causa indiferença, nós podemos acabar tendo um preconceito, ou seja, uma ideia preconcebida sobre aquela pessoa. Pode ser um preconceito que nasceu de uma orientação religiosa, de uma orientação sexual, do jeito da pessoa se expressar, do lugar que a pessoa vive, da cidade, do bairro em que a pessoa mora, da situação econômica da pessoa, do viés social de onde ela vem, da família de onde ela vem, de alguma característica que seja física ou até emocional. O preconceito sempre nasce desse desconhecimento e sempre nasce desse medo de nos aproximarmos do outro, de reconhecermos que nós somos diferentes, que o outro é diferente de nós e que nós temos que aprender a conviver com a diversidade, aprender a conviver com todas as diferenças que a nossa sociedade tem. E isso é um fator fundamental para a nossa sobrevivência em sociedade, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Nós não podemos cultivar sentimentos de desprezo, sentimentos de desafeto, sentimentos de ignorância e de preconceito com as outras pessoas. Olha, nós temos mais pessoas aí, ó, Dagmar Belotto, querido Dagmar, advogado, Mari Mendes, minha querida ex-aluna psicóloga, Simone Lucas, o Enoir, lá da Temasa. Um beijo para o povo da Temasa, da Tesser Madeiras, que é um povo muito querido. A Marielle Borges, psicóloga. Olha que legal, a Grazi está comentando que passou o link da semana passada, da aula, da live para os colegas de trabalho. A Rosélia, a Dayana, lá de Timbó, a Dayana de novo, lá de Monte Carlo, a Genesi, lá de Tangará. Olha quanta gente bonita pensando nesse tema que nós estamos discutindo hoje. Leonardo Zanella, Aline Bittencourt, sejam muito bem-vindos ao Instagram e ao Face. Vale lembrar
que preconceito, todos nós em algum momento podemos ter sofrido. Eu já fui vítima de preconceito. Pela situação econômica que já tive, pelos cabelos compridos, quem me conheceu sabe que eu usei cabelos longos muitos anos, pela forma de me comunicar, pelo jeito pessoal que eu tenho de fazer, pela delicadeza, enfim. Então nós podemos sofrer vários tipos de preconceito. O preconceito que nasce da falta do exame mental, porque quando uma pessoa pratica ou gera um preconceito é porque ela não faz um exame mental, ela não faz uma reflexão sobre essa situação, sobre o outro, sobre essa diferença, sobre a diversidade. E no momento em que ela não faz esse exame mental, a ausência dessa reflexão interna gera o preconceito. E o preconceito muitas vezes gera bullying, violência, crime, criminalidade. O preconceito está na base de muitas agressões, de muitas violências que acontecem na nossa sociedade. Nós que somos cidadãos de bem, devemos lutar contra o preconceito e contra qualquer forma de discriminação. Hoje existem pessoas ainda que sofrem preconceito por serem um pouco mais obesas, ou por serem idosas, ou por participarem de determinada religião, ou até por terem uma determinada cor da pele. E nós sabemos que isso é algo totalmente absurdo. Nós somos seres humanos individuais, únicos, singulares. Não podemos compactuar, não podemos aceitar que ninguém seja vítima de preconceito pela sua condição, pela sua forma de ser, pela sua origem e pela forma de pensar. Nós temos que respeitar a diferença, nós temos que conviver. A sociedade está carente de respeito, de tolerância. Nós temos que aprender a convivência pacífica com todos e com todas as formas de ser e de nos expressar. Nós temos aí a Cleusa, o Silmar Oliveira, um abraço, Cleusa, lá de Balneário Camboriú. Um abraço, Cleusa querida, saudades. Rose Colasso, a Letícia, a Fátima Gonçalves, a minha professora querida Fátima Mazurek, saudades, um abraço. Deixa essa pandemia passar que eu vou dar uma visitada nos meus parentes lá em Ribeirão Preto. Vou dar um beijo na Fátima. A Gessi, a Magali Augusto, a professora Magali, um abraço, professora lá de Videira da UNOESC, a Sarlete, Raquel Tavares aqui de Caçadora, a Morgana, psicóloga, minha ex-aluna. Um abraço para todas e para todos vocês. Pensem, vocês que estão participando comigo, façam uma reflexão. Quantas vezes que nós fazemos um pré-julgamento de alguém ou de algo, sem antes conhecer, sem antes questionar, sem antes conviver, sem antes nos aproximar dessa pessoa? Ou porque ela tem uma determinada situação econômica, ou uma determinada cor de pele, ou mora num determinado bairro. Nós temos situações de pessoas que têm dificuldade de estar sendo aceito na sua comunidade pela origem do bairro onde mora. Eu já ouvi muito isso. Aí eu moro no bairro tal, e as pessoas acham que porque eu moro em determinado local, eu posso ser uma pessoa mais perigosa do que as outras que moram no outro bairro da sociedade, da comunidade. Isso é um absurdo. As pessoas precisam ter esse respeito às diferenças, esse respeito à diversidade, e temos que ensinar isso aos nossos alunos, aos nossos filhos, e cobrar isso da sociedade. Não podemos calar quando alguém está sendo vítima de bullying, de violência, de preconceito, de discriminação por uma determinada situação, por uma característica física, psicológica, ou por uma situação que faça essa pessoa ser diferente. Isso é um absurdo. Perante Deus nós somos todos iguais. Todos nós temos direito de conviver numa sociedade pacífica, e todos nós temos direito de realizar os nossos projetos e os nossos sonhos. E o preconceito do outro muitas vezes é fruto da ignorância do outro. Agora, eu até posso, como já aconteceu comigo, ter que enfrentar
o preconceito do outro, mas nós precisamos ter clareza, ter certeza, ter firmeza de que nós não podemos ter preconceito conosco, nós não podemos aceitar ter complexo de inferioridade, nós não podemos cultivar esse medo interior e acreditar que nós somos inferiores, porque aí sim, quando o outro externaliza um determinado preconceito, eu acabo assumindo, internalizando essa ideia e prejudicando a minha saúde mental e prejudicando a minha vida e a minha forma de conviver. Deixa eu ver mais, Leandra Menoncin lá de... Nossa, quanta gente nova que apareceu aqui. Um abraço aí para Marlene Denardi, minha amiga lá de Ribeirão Preto, até parente a Marlene é. Um abraço, Marlene, para toda a sua família. A Lucélia, a Cristiane, o Charles Said, meu colega professor lá de Rio das Antas, a Cristina Fischer, o Alex, a Suzana Foman, a Veroni. Nossa, quanta gente, a Marlene Nicolati, lá de Rio das Antas, minha colega, assistente social, tive o prazer de trabalhar 2 anos com a Marlene lá em Rio das Antas, povo, gente boa de Rio das Antas também. A Lia Menoncin, um abraço para a Leandra, querida, estudamos juntos. A Neuci Góes, minha colega de trabalho, ali da Temasa, muita gente boa trabalha lá também, até hoje. Um beijo para vocês também. Eu comentava, eu falava sobre essa questão da diversidade. Tem alguém de nós aqui desse grupo que estamos participando, ou que você conheça que é igual, que pensa igual, que tem a mesma estrutura física, que tem o mesmo cabelo, que usa as mesmas roupas, que pensa da mesma forma? Não, a resposta é não, porque nós somos diversos em nossa natureza humana, em nossa natureza social. E é essa diversidade que perante Deus e toda a sociedade nós temos que respeitar. O preconceito causa muita dor, muito sofrimento, muita tristeza para quem vivencia. Quem pratica o preconceito, quem externaliza o ódio, quem externaliza a raiva, quem externaliza a intolerância, pode até achar que está fazendo algo para se fortalecer, quando na verdade está causando sofrimento, está se desumanizando, porque o processo de externalização do preconceito gera desumanização. É como se eu tratasse o outro com inferioridade, com menos valia, com uma validade inferior à minha, quando isso é algo absurdo. Eu já sofri vários tipos de preconceito no meu passado e, acima de tudo, aprendi a lidar com esses preconceitos não acreditando nessa ideia preconceituosa externalizada por outras pessoas. Então, se nós temos uma boa autoestima, se nós temos uma capacidade de autorreflexão, se nós temos uma boa saúde mental, quando alguém externaliza um preconceito, este preconceito não nos afeta de forma a prejudicar o nosso amor próprio e a nossa capacidade de resiliência e de reação. Deixa eu ver mais gente aqui. A Jane Seidel, Áurea Gomes, querida, lá de Lebon Regis, Mari Mendes, um abração. A Silvana Cavalete do Nascimento e muitas outras pessoas que impossível que não tenham vivido nenhuma situação que gerou sofrimento, que gerou dor, que gerou medo, que gerou angústia, porque foi vítima de preconceito. O preconceito, muitas vezes, é muito sutil. Ele pode passar despercebido numa brincadeira, numa piada, numa frase que ficou com uma conotação mais humorística, ou até mesmo numa segregação. Ou seja, eu afasto essa outra pessoa. E o preconceito, muitas vezes, é visto até em sala de aula, quando alguém não aceita o colega para fazer um trabalho, quando eu participo de um determinado grupo social e esse grupo não me acolhe por eu fazer parte de uma determinada idade, por fazer parte de um determinado grupo com algumas características específicas, eu acabo tendo o preconceito de uma forma muito sutil. Preconceito não é bom, preconceito é intolerância, preconceito hoje é crime. Nós não podemos achar que temos o direito de externalizar
todas as nossas ideias preconceituosas para o mundo, gerar sofrimento, gerar dor, causar tristeza. Tem pessoas que chegaram ao suicídio porque foram vítimas de intenso preconceito, discriminação e segregação. A história da nossa sociedade já é uma sociedade com uma história excludente em relação à escravidão, ao holocausto, um mundo que mata os judeus, que escraviza os negros, que mata os índios, que prejudica as minorias, já tem no seu histórico, no seu bojo, na sua Constituição, o preconceito como base. Nós temos que romper esses paradigmas, nós temos que quebrar esse velho conceito de que alguns são melhores do que os outros. Nós somos todos iguais, temos os mesmos conhecimentos, podemos acessar os mesmos saberes, temos direito de ser quem nós quisermos ser na sociedade democrática que nós vivemos hoje. Um abraço para Dirce Carneiro, um abraço para Adriano Gambirage, meu ex-aluno e hoje professor, olha que legal, hein? Professor de Sociologia. Francis, cantor Francis, muito gente boa. Everton Mesomo, a Raquel Castilho, lá minha colega, psicóloga também, conselheira tutelar. Olha quanta gente refletindo e quanta gente pensando. Maiara Moura, um beijão. Claro que eu lembro de você, Gambirage. É óbvio, né? Como que eu não vou lembrar de você, Adriano? Que bom que você está bem, que você também lutou, que você também se ressignificou e que hoje você mudou a sua condição social, sua condição de vida. Eu acho isso fantástico, porque o preconceito muitas vezes nos faz, Adriano, não reagir frente às dificuldades que a vida traz. Porque os outros, o olhar do outro, o desprezo do outro, a reprovação do outro afeta muito a nossa mente, a nossa psique. E nós muitas vezes ficamos reféns desse olhar preconceituoso do outro e não reagimos. Tem que reagir. Tem que fazer acontecer os projetos que eu tenho. Eu não posso permitir que o olhar preconceituoso do outro, que o olhar segregador do outro, deixe de realizar os meus projetos e as coisas boas que eu tenho para viver. Cuide com as ideias que você está cultivando. Cuide com as percepções que a gente vai passando para frente sem fazer reflexões. Às vezes a gente acaba tendo que reproduzir uma ideia sem pensar e acaba causando dor e sofrimento para o outro. E preconceituoso é alguém que tem pouca empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Compaixão é a capacidade de reagir e ajudar o outro. E quem prega preconceito não tem empatia. Olha ali, ó, a Diana tá... Tô me sentindo em sala de aula, Cláudio. Que bom! Diana, uma excelente aluna. A Fernanda Moraes, minha ex-aluna, um abraço. Cuida, Fernanda, da tua saúde. Um beijão pra você. Que bom que você tá gostando. Divulga, se a mensagem for positiva para alguém, minha meta foi cumprida. A Leda Camate, querida, Jane Said, a Ilse Berens, minha amiga querida, sempre prestigiando. Em breve, Ilse, vamos fazer uma live específica para os nossos amigos idosos aqui da nossa região e você vai me ajudar a divulgar para a gente prestigiar esse nosso público querido que sofre também nesse período de pandemia. A Jane lá do Museu de Rio das Antas, Renan Felipe, olha o Renan aí, um abraço querido, meu aluno, Adriana Zanella, Marisa Magueroski, Esther, tem até o Quintal da Diversão de Tangará, olha só, tá divertido aqui hoje. Marlene Denardi, um abração querida, ela disse que é nota 10 é você, uma pessoa do bem. Quem é do bem? Quem luta contra o preconceito, consegue fazer a diferença na sociedade e lutar. Eu tenho sempre lutado, eu tenho sempre batalhado, tenho sempre divulgado essas questões em relação a não aceitar o preconceito. Porque se nós vermos a situação preconceituosa ocorrer e nada fizermos, nada falarmos e nós compactuarmos,
nós estamos dando força para a maldade, força para o ódio, força para a raiva e força para o mal. A gente tem que dizer não ao preconceito. Como nós já fomos vítimas de preconceito, nós sabemos na pele o que é. Muitas pessoas são vítimas de preconceito porque trabalham em determinados lugares, porque têm determinado grau de escolaridade, porque vêm de determinada família. O que isso define o ser humano? O ser humano é maior do que o nível de escolaridade, o ser humano é maior do que o lugar onde ele mora, o ser humano é muito maior, cheio de sentimentos, de emoções, de projetos, do que simplesmente a religião que ele segue, ou a cor da pele que ele tem. O ser humano é uma dimensão muito maior da sua subjetividade e da sua essência como ser humano. Um abração para todos. Ó, a Ilse diz que pode contar com ela, porque ela é toda articulada. Vamos ajudar os nossos idosos, as pessoas que estão nesse momento tendo que ficar isoladas, que gostavam do baile, da diversão e nesse momento precisam ficar em casa. Talvez seja um ótimo assunto para nós discutirmos. Cláudia da Silva, a Bruna Zuconelli Galas, querida minha parente. Olha quanta gente boa. Miriam Ribeiro, um abração para todos vocês. Olha, gente, eu gostaria de reprisar alguns aspectos e em breve, daqui uns minutinhos, vamos finalizar a nossa live de hoje. Preconceito não é admissível na sociedade. Não sei se vocês têm acompanhado todos esses desdobramentos do mundo todo. A morte do cidadão negro de Minneapolis, George Floyd, as pessoas estão reagindo, as pessoas não estão mais aceitando o preconceito. Eu também não aceito preconceito. Eu não consigo ver alguém sendo tratado mal sem reagir. Não consigo ver alguém sendo discriminado por uma determinada característica sem tomar partido em prol da vida, em prol da dignidade, em prol da pessoa humana e em prol do que é certo. Preconceito é errado e a diversidade é o que é certo. Nós até podemos nos incomodar com algumas situações que a diferença nos coloca. Nós até podemos nos sentir mal com algumas situações. Mas toda vez, antes de opinar, antes de dar uma ideia, antes de concordar com uma pessoa, vamos fazer o exame mental. Isso é certo? Será que isso não tem um viés preconceituoso? Isso vai causar sofrimento para alguém? Isso trará alguma consequência negativa para determinada pessoa? Eu já passei por alguma situação parecida? Eu concordo mentalmente com essa situação? E a partir do momento que eu responder essas perguntas, a partir do momento que eu conseguir fazer esse exame mental, eu não concordo com situações preconceituosas e eu me torno um cidadão defensor da diversidade, defensor da dignidade. Não interessa as orientações que a pessoa tem e nem o lugar de onde ela é. Interessa as atitudes que ela toma, o trabalho que ela realiza na comunidade e o bem que ela faz para a coletividade. Isso é mais importante em relação à vida do que qualquer outra situação que gere preconceito. Nós temos a Heloísa. Verdade, disse a Heloísa. É inadmissível aceitar e compactuar com o preconceito. Quero mandar um beijo para Deise Poli, a professora querida, batalhadora. Rosângela Albuquerque, um abraço, querida. A Rosângela cantou muito já ouvi muito a Rosângela cantar nos festivais, lá por Salto Veloso, Arroio 30, Pero Preto, Tangará. Não sei se a Rosângela Albuquerque está cantando ainda, mas tem uma voz maravilhosa. Ivanice, querida, um abração. Meu filho Acauê, um abraço para você, meu filho. Tenho muito orgulho do que você é e do trabalho que você desenvolve. Andréia Moura, lá de Chapecó. A psicóloga e professora Andréia de Lemos Moura diz que preconceito é sintoma de uma sociedade doente. Matou a charada, minha querida Andréia Lemos, minha querida ex-aluna e hoje uma profissional maravilhosa. Que pena que foi embora para Chapecó. Volta para Caçador, Andréia. Vem ajudar a gente a fazer o bem aqui. Marisa Antunes, um abraço, querida. Lá de Balneário Pissarras.
Carlos Suzin diz que devemos respeitar todas as pessoas. E a Ângela Laurentino diz que empatia, sempre. Empatia é moda. Empatia é modelo de convivência. Empatia é o paradigma da atualidade. Respeitar, sim. E a Juliana Passolguzzi, minha querida amiga professora, estudamos juntos no ensino fundamental. Vanessa Pivato, um abraço para você também. Cleide Alves, minha amiga aqui de Caçador, minha companheira de trabalho, sempre batalhando, sempre participando, sempre junto comigo na luta contra o preconceito em relação às pessoas com deficiência. A Cleide Alves é uma especialista em educação especial, uma profissional de primeira categoria. Trabalhamos juntos e lutamos contra o preconceito, contra qualquer tipo de deficiência, contra qualquer tipo de condição social e qualquer tipo de demanda que as pessoas optem ou desejem fazer. Quero mandar um beijo, então, para a Cleide. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês na nossa live de hoje. Josiane Loz, lá de Rio das Antas. William, Gislaine, Aline Muniz, muito obrigado por tudo. Eu gostaria de fechar a nossa live de hoje pedindo algumas sugestões sobre o nosso próximo tema da semana que vem. Porque eu tenho muitas ideias e eu vou falando, comentando e reforçando conforme vem sugestões. A ideia é interagir, a ideia é que todos possam expressar. Então, resiliência foi um tema sugerido pela Grazi, preconceito foi um tema que alguém sugeriu, não me recordo quem foi agora. Quais temas nós devemos reforçar semana que vem e nas próximas, para tornar uma sociedade mais justa, mais fraterna, do bem, que faça a vida valer a pena e que todos tenham o direito à convivência fraterna, igualitária e justa na nossa sociedade. Estou aceitando sugestões pelo Face. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus ilumine a vida de vocês, proteja a cada um de vocês. E nunca esqueçam, é muito importante jamais aceitar expressões de preconceito. Eu me sinto mal quando eu não reajo diante da maldade, diante do preconceito, diante da discriminação, da segregação, da injúria racial ou de qualquer outra situação. Vamos ver se tem algum comentário para nós fecharmos hoje. Nós temos a Adriana Schmidt, que deu um bom dia. Um beijão, Adriano, Jean Fidêncio. E a Grazi Gomes faz um comentário. Como se reinventar profissionalmente em tempos de pandemia? Grazi, um tema fantástico. Porque as relações de trabalho, tenho feito lives até para empresas, para organizações, para o núcleo de RH, para quem me pede, eu tenho comentado bastante sobre essa questão do trabalho e da reinvenção das relações sociais no trabalho diante desse período de pandemia. Então é muito importante que nós possamos falar sobre isso também. Tema aceito, valeu, vou preparar para um próximo momento. Vejo vocês no dia 23 de junho, às 10 horas aqui no Face, no Instagram. Vamos divulgar o bem, fazer o bem e deixar que a vida siga o seu rumo natural. Preconceito, jamais. Preconceito, nunca. Preconceito não é admissível. E a Mari Mendes fala aqui que é para colocar-se no lugar do outro, tendo isso, ser isso a chave desse entendimento todo. Verdade. Um abraço, Eliane Passos Aros, professora. A Luísa do Prado, a Rita Alves. Deus abençoe a todos, que Deus nos proteja, que a gente tenha vida, que a gente passe por essa pandemia de forma a conseguirmos realizar os nossos sonhos, permanecer vivos, não perder ninguém que a gente ame. Não ao preconceito, sim para a vida e para a diversidade. Um abraço! Cara, deram muitas sugestões de tema aqui.